Bom, e o Fiuza estava falando sobre esse êxodo de venezuelanos, essa fuga da população da Venezuela em direção ao Brasil. Temos alguns números aqui. A Operação Acolhida, iniciada no fim do governo Michel Temer e fortificada na gestão Jair Bolsonaro, registrou quase 85 mil venezuelanos interiorizados em cerca de 900 municípios brasileiros. A estratégia permite a realocação de refugiados e imigrantes que chegam a Roraima para outros estados do Brasil. A intenção, segundo o comunicado do Ministério da Cidadania, é oferecer assistência emergencial aos refugiados, organizando a chegada deles, buscando inserção social e econômica. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados que mais receberam cidadãos da Venezuela interiorizados. De acordo com estimativas da ONU, mais de 5 milhões de pessoas foram forçadas a sair da Venezuela em busca de melhores condições de vida nos últimos anos, devido à ditadura esquerdista de Nicolás Maduro. Você, Mota? Fica aí um desafio para a nossa audiência tentar encontrar brasileiros que imigraram do Brasil para a Venezuela em busca de uma vida melhor. Olha, a Operação Acolhida mereceria um prêmio Nobel da Paz, se não fosse as questões ideológicas envolvidas. É um esforço gigantesco para ajudar os nossos irmãos venezuelanos. Eles vêm ao Brasil fugindo de uma ditadura de esquerda. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo e ela teve a economia destruída por uma mistura de esquerdismo com totalitarismo. Duas coisas que desde sempre andam juntas. Diga, Schelp. Os venezuelanos que fogem do seu país, né, e eles começaram a fugir já desde cedo no governo Hugo Chávez, né? A gente pode lembrar aqui uma das primeiras diásporas grandes ocorridas, êxodos grandes de venezuelanos, foi primeiramente de classe média, né, de venezuelanos de classe média, pela perseguição política que começou principalmente depois da greve que houve no final de 2002, a greve da PDVSA, a greve da empresa de petróleo, né, do país, que fez com que muitos fossem demitidos, muitos funcionários, engenheiros, gente especialista na exploração de petróleo, que foram demitidos, né, e depois perseguidos. Eu estive na Venezuela um pouco depois daquele episódio, conversei com algumas dessas pessoas e eles mostravam, né, eles me contavam como era praticamente impossível, apesar da qualificação que eles tinham, apesar do conhecimento técnico que eles tinham, conseguir um emprego novo, né, porque eles ficaram com o nome marcado. Isso bem no começo do governo Hugo Chávez. Ainda não havia, por parte, inclusive, muitos brasileiros, analistas brasileiros experientes, que não tinham nenhuma, afinidade política ou ideológica com o governo venezuelano, com a esquerda, coisa que o vale, achavam que era normal, que não havia uma ditadura em andamento lá, mas havia. E essa fuga, então, começou primeiro com a classe média, né, com aqueles que tinham condições, né, muitas vezes iam para os Estados Unidos, né, pela proximidade, muitos já tinham essa relação, para os Estados Unidos é próximo, havia facilidade, enfim, na verdade o hábito, né, a tradição de ir para os Estados Unidos, viajar, passar férias, e aí muitos acabaram indo de vez. E depois, quando a economia e o preço do petróleo caiu, e aí o governo Chávez já não conseguia mais pagar, né, para alimentar a população, já que havia destruído os empregos com expropriações e assim por diante, e aí o dinheiro começou a se esvair, né, já que eles tinham colocado tudo nas costas da PDVSA, a empresa estatal de petróleo, até os supermercados, né, que vendiam produtos a preços subsidiados eram bancados pela estatal, né, transformou a estatal numa grande empresa de assistencialismo para manter as pessoas pobres para poder explorá-los, e aí os pobres começaram a fugir, né? Quando acabou, não tinha mais comida nos supermercados, as filas para comprar um ovo eram quilométricas e as pessoas começaram a passar fome, e a Venezuela começou a ter cenas da Somália, cenas de quando a Somália teve epidemias de fome décadas atrás. E aí esses venezuelanos começaram a fugir, principalmente para a Colômbia, né, os mais pobres, já que não podiam para os Estados Unidos ou para outros lugares, mas também para o Brasil, e o Brasil fez muito bem em acolhê-los.